Nós vamos agora dar início ao nosso estudo de livro, né, onde nós lemos um livro, né, baseado na Bíblia, com base nas Escrituras Sagradas, para também dele obter informações relevantes para a nossa vida e nossas práticas cristãs. O estudo de livro na congregação ele tem um total de 30 minutos. A fonte da matéria para esse estudo é o livro Seja Feliz para Sempre. Hoje vamos fazer a lição 56. O título é Faça sua parte para manter a união. Então nós temos aqui já diante de nós qual é a informação, qual é o tema que será alvo do nosso estudo e dos nossos comentários. Igualmente, como todos os estudos que costumamos fazer, uma pergunta é feita sobre o parágrafo, onde temos a oportunidade então de comentar a respeito daquele assunto. E assim trazer pontos de vista sobre as questões, comentários edificantes, enfim, e você também está convidado a participar com os seus comentários acerca do que entendeu da leitura abaixo neste vídeo. Começando a leitura, diz o seguinte: quando estamos com os irmãos, nos sentimos como o rei Davi. Como é bom, como é agradável, irmãos, viverem juntos em união. O texto é o texto do Salmo 133, 1. Mas essa união não é por acaso. Cada um precisa fazer sua parte. Parágrafo 1. O que é incrível no povo de Jeová? Se você assistir a uma reunião em outro país, vai ver que, mesmo não entendendo o idioma, você vai se sentir em casa. Por quê? Porque estudamos a Bíblia usando as mesmas publicações no mundo todo. E nós nos esforçamos para mostrar amor uns pelos outros, não importa de onde somos. Todos nós invocamos o nome de Jeová a fim de adorá-lo em união. Sofonias 3:9. Livro de Sofonias 3:9. Na nota diz o seguinte: pois darei aos povos transformações para uma língua pura, como diz aqui, um lábio puro, para que todos invoquem o nome de Jeová, a fim de servi-lo ombro a ombro, que diz com um só ombro. Ou seja, a ênfase aqui está sobre a união. Então, o que é incrível no povo de Jeová? Bom, o que nós entendemos aqui é a capacidade que essa organização tem de produzir um povo unido, um povo que desde as partes mais remotas da Terra, eles não têm conflitos entre si. Eles não têm divergência teológica no que diz respeito à sua organização a nível mundial. Por quê? Nós estudamos, como diz o parágrafo, as mesmas publicações em todo o mundo. A Bíblia é uma só. E a nossa compreensão da Bíblia também, em sentido normativo, ela é uma só. É verdade que pode haver algumas pessoas que tenham algum ponto de vista sobre um assunto diferente do outro, mas nós nos submetemos a fazendo a nossa parte para manter a união, ou seja, nós nos adaptamos e nos ajustamos, mesmo que haja algum tipo de divergência, aquilo que é normativo dentro desta organização. É por isso que se diz que nós nos esforçamos para mostrar amor uns pelos outros. E uma forma de demonstrarmos amor uns pelos outros é por tentarmos manter a união. Então, não importa de onde somos, todos nós invocamos o nome de Jeová a fim de adorá-lo em união. A união é algo importantíssimo. E essa união ela só será mantida se nós tivermos a mesma mentalidade. Então, se hoje eu pegar uma publicação, essa, por exemplo, que nós estamos estudando aqui, e eu for para um outro país, em um idioma onde eu não entendo, e me sentar em um salão do reino, mesmo que o irmão estiver lendo em outro idioma, eu me sentirei bem e confortável, tendo ciência absoluta de que aquilo que ele está lendo está de acordo com aquilo que eu também estou lendo na minha publicação, no meu idioma. Eu não terei nenhum problema em dizer amém ao final daquela reunião ou daquela oração. E também não terei nenhum problema em concordar com aquilo que está sendo dito, ou pelo menos dar adesão e saber conscientemente, mesmo não conhecendo o idioma, em relação àquilo que está sendo mencionado desde a tribuna. Por quê?
por causa dessa unidade que existe no nosso ensino. Então, como eu disse, isso é algo que para muitas pessoas é considerado incrível, difícil de crer, difícil de acreditar. Mas nós sabemos que isso acontece. Nós sabemos que, por mais que haja uma multidão de pessoas servindo dentro da organização, nós nos submetemos às diretrizes, né, que são nos colocadas pelos irmãos da dianteira, visando justamente essa unidade. Então, esse é um aspecto importante que vale a pena ser destacado aqui já desde o início, no parágrafo 1. E é algo que, do ponto de vista de algumas pessoas, é difícil de acreditar. E nós podemos mencionar que é realmente difícil de acreditar, tendo em vista como parâmetro outras organizações religiosas que muitas vezes não concordam com relação às doutrinas que são mencionadas pela sua liderança. Ou seja, muitas vezes há pessoas que até mesmo dentro das próprias denominações provocam sectarismo, divisões, até mesmo crenças divergentes. Isso, de fato, é um dos aspectos que se pode observar em várias organizações religiosas, ou seja, a criação e a geração de seitas, que faz com que a doutrina ela não seja aceita e passe a haver fragmentação do corpo cristão. Obviamente que isso não significa que nós, como testemunhas de Jeová, não possamos ter um pensamento independente. Não é esse o caso. O caso é que, mesmo que, como já dito antes, agora repito, tenhamos algum ponto de vista que possa divergir deste ou daquele irmão, ou até mesmo dos irmãos que estão na dianteira, o que nós fazemos? Ao invés de nós ficarmos gritando contra, fomentando oposição, criando algum tipo de sectarismo, ou fazendo algum tipo de protesto, no sentido de tentar descredibilizar a organização ou aqueles que estão na dianteira, ao ensino normativo, nós simplesmente nos colocamos em submissão, entendendo que nós devemos prezar pela nossa unidade, ensinando aquilo que nós temos condições de ensinar e aderir e endossar, mas não utilizando talvez de nossas próprias percepções e opiniões sobre determinados assuntos para ir contra aqueles ensinos que são os normativos. Isso é o que tem sido um dos fundamentos que mantém dentro dessa organização a nossa unidade e a nossa união. Se isso não fosse prezado, nós nos tornaríamos também mais um grupo religioso que se desfragmenta em vários setores, em vários grupos, formando uma variedade de seitas que decorreriam, né, dessa fragmentação dentro de nossa organização. E isso não acontece. De fato, qualquer grupo que se desprenda da organização ou indivíduos, eles não conseguem manter-se em existência ou ter algum grau de relevância. Isso demonstra que a unidade que nós prezamos, né, muitas vezes até mesmo nos submetendo a questões que no momento possam estar em divergência com a nossa visão, ele tem um fruto que é a nossa união a nível mundial. Isso é algo importante. O estudo é bem interessante porque ele vem falando sobre a nossa parte para manter a união. Então, queremos destacar esses aspectos aqui. O estudo que nós estamos fazendo é um estudo mais com comentários mais extensivos do que numa reunião comum. Obviamente, nas reuniões das Testemunhas de Jeová, se incentiva que os comentários sejam breves, sejam assim fornecendo uma oportunidade para que mais pessoas comentem. Mas nós estamos querendo demonstrar aqui, através desses comentários mais longos, a realidade para que fique fixado na mente daqueles que nos ouvem esse detalhe. Ou seja, nós desejamos e buscamos manter a nossa unidade doutrinal, mesmo que em alguns aspectos, alguns em sentido individual, possam divergir daquilo que é normativo. Mas, a fim de que nós mantenhamos uma certa unidade, nós não fazemos nenhum tipo de ativismo que vise descredibilizar os irmãos que estão na dianteira e nem mesmo agir de tal forma a criar partidarismo, sectarismo, a formação de grupinhos que possam causar uma desestabilidade na nossa unidade. Esses são os fatos. É isso que acontece. Vamos agora ao parágrafo 2. O parágrafo 2 tem a seguinte pergunta: o que você pode fazer para manter a união?
Amamos uns aos outros intensamente de coração. É o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade, tendo como resultado o amor fraternal, sem hipocrisia, amem uns aos outros intensamente de coração. Então veja que aqui diz que como você pode fazer isso? É uma pergunta. Pergunta que você deve meditar. Não se concentre nos defeitos dos outros, mas nas qualidades. Em vez de ter amizade apenas com os que gostam das mesmas coisas que você, tente conhecer irmãos diferentes. Também podemos nos esforçar para arrancar pela raiz qualquer sentimento de preconceito que tenhamos. Leia 1 Pedro 2,17, que diz: honrem a homens de todo tipo. Tenham amor pela inteira fraternidade. Tenham amor de Deus. Honrem ao Rei. Nota 1. O amor também motiva os cristãos a se importar com a saúde de outros, o que inclui tomar cuidado para não transmitir doenças contagiosas. Veja mais detalhes em Entenda Melhor, ponto 6. Nós vamos ver isso ainda mais para frente. Vamos analisar agora, então, essa parte, Entenda Melhor, a parte 6 e 7, relacionada ao nosso estudo. Doenças contagiosas. O que fazer se estivermos com uma doença contagiosa? Amamos as pessoas e por isso tomamos muito cuidado para não transmitir doenças para outros. Tomamos esse cuidado mesmo quando estamos na dúvida se temos uma doença contagiosa ou não. Agimos assim porque a Bíblia diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 3, 8, 10 diz: não devo nada a ninguém, a não ser o amor uns aos outros, pois quem ama seu próximo cumpre a lei. Pois os mandamentos: não cometa adultério, não assassine, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que exista se resumem nestas palavras: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O que isso significa na prática? A pessoa que tem uma doença contagiosa não deve tomar a iniciativa de tocar em outros para mostrar carinho, como dar um aperto de mão, abraçar ou beijar. Ela também não deve levar a mal se alguns, para proteger a família, preferirem não convidá-la para a casa deles. Antes de se batizar, essa pessoa deve avisar o coordenador do corpo de anciãos sobre sua situação. Assim, será possível tomar providências para proteger a saúde de outros que também vão se batizar. E se a pessoa não tem certeza que tem uma doença contagiosa, o que ela deve fazer antes de começar um namoro? Ela deve voluntariamente fazer um exame de sangue. Dessa forma, a pessoa mostra que se importa com outros, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Filipenses 2,4 diz: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mas realmente isso é bastante importante nessa questão do cuidado para com a saúde dos irmãos. Por isso, nós vamos fazer de tudo para não deixar que a nossa visão, muitas vezes, sobre certas questões, faça com que nós desconsideremos a visão do outro irmão. Tá? Nós seremos equilibrados nesse sentido. Com relação à alimentação, com relação a qualquer coisa, que talvez da perspectiva de outra pessoa possa ser diferente da nossa. E que possa, do ponto de vista dela, ser um risco para a saúde dela. Enfim, nós vamos nos adaptar porque nós queremos a união. E o amor também deve ser demonstrado dessa forma. Então, a pergunta do parágrafo 2 é: o que você pode fazer para manter a união? Aqui vem nos mostrando, então, já de início, como você pode fazer isso não se concentrando nos defeitos dos outros. Isso não quer dizer que você vai tolerar erros graves, defeitos de personalidades graves que podem trazer contaminação para a congregação, ou fazer com que haja um mau testemunho pelas pessoas de fora com relação aos irmãos, como se fosse complacente com os erros dos outros. Não tem a ver com isso. Tem a ver com pequenas falhas, pequenos defeitos que os outros possam ter e que nós não devemos superdimensionar. Nós devemos enfatizar as qualidades de alguns dos nossos irmãos, porque todos nós temos defeito, nós temos de ter consciência disso. Talvez nós tenhamos algumas pessoas que são próximas de nós e têm certas características, certas formas de agir, certo tipo de personalidade que nós não gostamos. Mas só que essas pessoas que nós julgamos nela isso como um defeito, elas também podem ver em nós algo que elas também considerariam como defeitos. Mas
Em vez de nós ficarmos nos concentrando nos defeitos um dos outros, não seria muito melhor que nós nos concentrássemos naquilo que é pontos positivos que cada um de nós pode ter? E tentar cultivar isso, essa forma de ver as coisas de uma perspectiva positiva? Como eu disse, novamente eu friso, isso não significa tolerar pecados, erros, mas sim sermos positivos na forma como nós nos comportamos, como nós nos agimos diante dos nossos irmãos quando vimos certas coisas que consideramos erradas. Em vez de ter amizade apenas com os que gostam das mesmas coisas que você, tente conhecer irmãos diferentes. De fato, essa questão de ter amizade apenas com as pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas visões, que você tende a criar o que nós chamamos de grupinhos, ou as panelinhas, né? Aquelas bolhas dentro dos locais. E algo que não deveria ocorrer dentro do salão do reino. Pode acontecer? Pode acontecer. Acontece? Acontece. Mas nós temos que lutar contra isso. Veja que aqui é algo que você pode fazer, ou seja, você deve tomar iniciativa de alguma forma a agir diferente, tá? Em relação a esse tipo de comportamento. Se você perceber que você está caindo nesse tipo de laço, de comportamento, tente mudar isso. Se você perceber que está acontecendo isso na congregação, ao seu redor, tente mostrar para as pessoas ou para a pessoa que está agindo dessa forma como isso pode ser ruim e como ela pode ganhar muito em se ela abrir para pessoas que pensam diferente dela ou que têm gostos diferentes dela. É muito importante isso porque isso vai fazer com que a nossa união não seja uma união de pequenos grupos que estão de forma independentes dentro da congregação. A união não é para ser de um pequeno grupo, mas de toda a congregação, uns para com os outros. Aqui diz também que podemos nos esforçar para arrancar pela raiz qualquer sentimento de preconceito que tenhamos. Então, o preconceito é um problema que pode se manifestar em todos os lugares. Nós sabemos que, até mesmo lá no primeiro século, houve preconceito com relação dos cristãos, dos primitivos cristãos, com relação aos gentios e com relação a outros tipos de situações, e nós devemos parar para pensar se hoje nós também não estamos agindo assim. O preconceito, então, né, é um conceito que nós temos das pessoas com base numa observação muito superficial delas. Então, você sabe aquela pessoa que você às vezes olha, não conhece muito bem, diz, ele parece ser assim. Eu acho que aquele irmão é meio assado, é meio dessa forma, enfim. Isso é um preconceito, porque você está já fazendo um juízo sobre aquela pessoa com base no que você acha, mas não de fato no que aquela pessoa é, no íntimo. Muitas vezes, a forma como ela age é algo que você, ao se aproximar dela para um diálogo, verá que é totalmente o oposto. Alguém que é introvertido e que pode muitas vezes ser encarado como alguém que é snob ou indiferente aos outros, na verdade pode manifestar uma pessoa que é tímida e que quando há uma abertura faz com que ela possa aos poucos ganhar confiança e ser uma pessoa mais extrovertida com você e se expandir, revelando assim uma pessoa maravilhosa. Só que se você agir com preconceito, talvez você não vai dar os seus passos iniciais em busca de uma comunicação com essa pessoa. Então faça a sua parte. Não tenha preconceito. Muitas vezes as pessoas podem agir de uma maneira, até mesmo, e elas, por desconhecer como isso será encarado, a fazer com que você tenha uma atitude de afastamento. Talvez algumas pessoas possam dizer, poxa, aquele irmão me parece do tipo intelectual. Eu não vou conseguir me dar bem com uma pessoa assim. Tente se aproximar. Tente agir de uma maneira a dar abertura para um diálogo. E não julgue a pessoa pelo seu modo de falar, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece. Não julgue ela pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se vestir. É muito importante que você veja se aquilo que a pessoa está fazendo se choca com os princípios da Bíblia e não se choca com o seu gosto. Talvez você olhe para a pessoa e há algo nela, na forma dela se vestir, de pentear o cabelo, no rosto dela, ou enfim, onde quer que você olhe, tenha algo que você não goste. Mas aquilo se choca com o que a Bíblia diz?
Não. Se não se choca, então, veja, o seu gosto não deve servir de parâmetro para você avaliar uma pessoa se ela é legal, se ela é boa, se ela é espiritual ou não. Mas sim a Bíblia. Então, como já fora dito antes, você tem que ter amizade com pessoas que gostam de coisas diferentes também de você. E não ter amizade apenas com o que gostam das mesmas coisas que você. É isso, na verdade, o que o texto está querendo mostrar para nós. Então, o que você pode fazer para manter a união? Deixe o preconceito de lado. Se você, dentro da congregação cristã, seja você um ancião, um servo ministerial, pioneiro, ou um irmão que está lá estudando junto com os demais, se você agir de uma forma que deixe levar você, através de suas ações, a agir com preconceito, ora, você não está fazendo a sua parte para manter a união. Então, talvez você vai deixar de dar oportunidade para um irmão, ou para fazer alguma coisa, um comentário, ter algum tipo de participação em uma festividade, em uma roda de amigos, em qualquer atividade que seja, seja na congregação ou fora, por causa do seu preconceito. Porque tem algo nesse irmão que você se concentrou como se fosse um defeito, onde muitas vezes nem é um defeito, é mais uma questão de gosto pessoal, mas você vai estar, através do seu preconceito, evitando esse irmão e afastando até mesmo ele de outros irmãos, muitas vezes através do seu comentário negativo. Então preste atenção, são detalhes importantes que você não pode desconsiderar, se é que você quer manter a união. Parágrafo 3 diz o seguinte: o que você pode fazer se tiver um desentendimento com o irmão? Nós somos unidos, mas também somos imperfeitos. Às vezes, vamos magoar uns aos outros. Por isso, a Bíblia nos diz para continuar a perdoar uns aos outros. E diz também: assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Leia Colossenses 3,13, que diz: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros literalmente. Mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro, assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Não dá nem para contar as vezes que nós já magoamos a Jeová. Mesmo assim, ele nos perdoa. Por isso, ele quer que a gente perdoe nossos irmãos. Se você perceber que magoou alguém, tome a iniciativa de fazer as pazes. Leia Mateus 5, 23 e 24. Diz o seguinte: então, se você levar sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. A nota até mesmo diz o seguinte: nós vamos ver depois isso no Entenda Melhor sobre como lidar com problemas comerciais e jurídicos. Aqui no parágrafo 3, continuando agora, nós temos que responder então essa pergunta: o que você pode fazer se tiver um desentendimento com o irmão? Ora, veja, Colossenses 3,13 nos dá realmente o que pensar. Aqui diz que nós devemos continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros. Então, essa questão de suportar, na verdade, é fornecer suporte, né? Ou seja, fornecer sustentação. E no que diz respeito a sustentar nossos irmãos, isso muitas vezes virá por nós perdoarmos nossos irmãos, né? Ou seja, tolerarmos muitas vezes também certas questões, não fazendo valer sempre a nossa opinião sobre determinados assuntos. Isso vai fazer com que nós damos, né, a nosso irmão a capacidade de não tropeçar, de permanecer firme dentro da congregação, naquilo que é possível. Então, quando algum irmão nos magoar, vamos analisar se é possível perdoarmos esse irmão. Vamos pensar se é possível passarmos por alto aquele problema, a fim de não criarmos uma briga, uma discussão. Às vezes isso é bastante difícil. Mas pense, como diz aqui, assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Imagine quantas vezes, né, como diz o parágrafo, nós pecamos contra Jeová. E o parágrafo, o texto de Colossenses continua dizendo, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro, né, assim como Jeová os perdoou, também perdoe. Então, às vezes você tem até, como diz o texto, razão. Né? Você tem razão para se queixar contra outra pessoa. Mas, mesmo que você tenha razão, às vezes é melhor que você silencie,
e não inicie uma briga, uma discussão. Não tente agir de uma forma que vai criar como que uma bola de neve descendo montanha abaixo, ganhando proporções que mais tarde serão catastróficas. Às vezes é mais futuro que no início de um fogo, por assim dizer, você já jogue água e o apague. Né? É verdade que tem pessoas que têm a seguinte frase como que estampada em sua testa, né? Eu não levo desaforo para casa. Mas às vezes isso acaba sendo pior, né? Nós não queremos dizer com isso que sempre vamos, né, nos submeter a coisas que são erradas ou ao ponto de vista de outro quando esse está errado. Mas no que for possível, faremos isso para o bem da união. Porque muitas vezes, conforme nós vimos aqui em Mateus 5, 23, 24, a nossa adoração a Deus pode ser neutralizada se nós tivermos uma rixa, uma briga interna dentro da congregação. Ora, Jesus não falou essas palavras por nada. Por isso ele disse: se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a dádiva e vá se consertar com seu irmão. Ou seja, naquele tempo, quando alguém fosse oferecer uma dádiva a Jeová, o próprio Jesus disse que seria isso supérfluo, né? Seria totalmente sem sentido se, ao tentar fazer isso, houvesse uma rixa entre o irmão, ou se um irmão tivesse algo contra você. Você deveria tomar a iniciativa de ir lá fazer um concerto com o seu irmão, de ajeitar a situação. Então, hoje nós na congregação, da mesma forma, você pode estar fazendo sua oração na congregação, você pode estar fazendo uma parte na tribuna, você pode até mesmo estar no trabalho de pregação. Tudo isso são formas de adoração, de levar dádiva perante Jeová. Mas como Jeová vai encarar isso, vai depender muito de como está o seu relacionamento com outros irmãos. Você magoou algum irmão? Algum irmão tem algo contra você que o magoou e que o pode fazer até mesmo tropeçar pela forma como você age dentro da congregação, como se nada tivesse acontecido? Preste atenção nisso. Então, se você tiver um desentendimento contra o seu irmão, vá consertar-se. Irmão aqui inclui todos. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo. É seu irmão na fé. Vá lá e conserte-se com ele. Porque talvez sua oração, as suas dádivas, aquilo que você está oferecendo a Jeová, possa ser simplesmente não aceito por Jeová. Entendeu? Então, isso é importante. E a sua salvação depende disso. E também pode ser que a forma como você age com esses irmãos possa influenciá-los até mesmo a abandonar a organização. É o certo fazer isso? Não, mas lembre-se do que nós vimos lá em cima. Nós estudamos antes que nós não devemos nos concentrar nos defeitos dos outros. Por que isso é dito aqui nesse parágrafo? Ora, porque às vezes é isso que acontece. Infelizmente, muitas vezes, alguns irmãos saem da congregação, se tornam então apáticos para com a nossa fraternidade e muitas vezes comentam que saiu da organização porque alguém teve uma atitude hipócrita ou que existia uma certa hipocrisia ou uma tolerância com atitudes hipócritas. Veja, embora esse não devesse ser o motivo, porque nós não estamos dentro da organização servindo a homens, mas a Deus, mas infelizmente esse é o caso. Algumas pessoas saem por conta justamente de atitude de outras pessoas. Então, nós devemos fazer o máximo da nossa perspectiva, né, da nossa posição, para que nós não sejamos o alvo desse comentário. Então, vamos fazer o máximo que nós possamos fazer para não sermos pedra de tropeço para outras pessoas. De nada nos adiantará tentarmos defender a fé em Jeová, tentarmos defender a nossa fraternidade, nossa união, e nós, através de nossa boca, de nossas ações, ficarmos amaldiçoando os nossos irmãos, criticando nossos irmãos, agindo de determinada forma por ações, por palavras, que façam esses irmãos desanimar ou nos vermos como hipócritas. Então é importante isso, né? Aqui está destacando até agora, nesses 3 parágrafos, o que nós podemos fazer, a nossa parte para manter a união. O que você está fazendo? Você consegue olhar para você, para o seu comportamento e perceber onde talvez você pode melhorar nessa questão? A sua consciência, no momento em que nós estávamos lendo aqui, te lembrou talvez de algo que você pensou, será que isso realmente não é algo que eu poderia mudar, melhorar?
ou ir até meu irmão ou alguém que está na mesma congregação que eu, tanto a nível local ou mundial, já que hoje, muitas vezes nós conversamos e temos contato com irmãos ou pessoas que fazem parte da mesma fraternidade através das redes sociais, através do WhatsApp, enfim, e que talvez eu tenha magoado ou dito algo que não seria o correto eu dizer por ele ser alguém da mesma congregação ou fraternidade mundial? Pense nisso. Pense nessa forma. A união é importantíssima. A união, ela é muito importante para que nós possamos realmente mostrar que nós somos aqueles que Jesus descreveu como, por meio disso, saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Veja, não significa que nós não tenhamos, não venhamos a ter algum momento, alguma rixa, alguma discordância. Mas o amor entre vós é o que Jesus disse que seria uma das características que as pessoas de fora teriam como perceber que nós somos parte do seu povo, né? Porque, novamente, ele disse, por meio disso sabereis que sois meus discípulos, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Então, vamos fazer a nossa parte nesse sentido. Também o 7 diz o seguinte: assuntos comerciais e jurídicos. Podemos evitar muitos problemas se colocarmos por escrito tudo o que for combinado numa transação comercial, mesmo que seja com o irmão cristão. Mesmo assim, de vez em quando os cristãos podem ter pequenos desentendimentos sobre dinheiro ou outros assuntos. Neste caso, seria bom se eles resolvessem o problema o quanto antes e de modo pacífico, e só entre eles. Mas como resolver problemas graves, como fraude ou calúnia? Leia Mateus 18, 15 ao 17. Ali diz, além disso, se o irmão cometer um pecado, vá mostrar-lhe o seu erro, somente você e ele. Se ele o escutar, você ganhou seu irmão. Mas, se não o escutar, leve com você mais um ou dois, para que, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja estabelecida. Se ele não os escutar, fale a congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para você apenas como um homem das nações e como cobrador de impostos. Então, Jesus ensinou que devemos dar 3 passos. Número 1, tentar resolver o assunto somente com o irmão. Número 2, se isso não der certo, peça que 1 ou 2 irmãos maduros da congregação acompanhem você quando for falar com o irmão. Número 3, se mesmo assim o problema ainda não tiver sido resolvido, o último passo seria procurar os anciãos. Processar nossos irmãos no tribunal poderia fazer as pessoas pensarem mal de Jeová e da congregação. 1 Coríntios 6, 1, 8 fala exatamente sobre isso que estava acontecendo lá na congregação coríntia. Mas pode haver situações em que é preciso ao tribunal para resolver certo assunto. Alguns exemplos são divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, indenização de seguro, falecimento e testamentos. Um cristão que vai ao tribunal para resolver assuntos como esses, fazendo o máximo para manter a paz, não está desobedecendo o que a Bíblia diz. E se um crime sério tiver sido cometido, como estupro, abuso de menores, agressão física, roubo ou assassinato, nesse caso, o cristão que denuncia isso para as autoridades não está desobedecendo o conselho da Bíblia. Então, nós estamos vendo aqui algo muito interessante. A parte 4 diz o seguinte: vença o preconceito. Então, sobre vencer o preconceito, vamos já ler aqui o parágrafo que diz: queremos amar todos os nossos irmãos, mas pode não ser tão fácil amar alguém que parece muito diferente de nós. O que pode ajudar? Leiam Atos 10, 34, 35. Em vista disso, Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Veja bem, agora, veja essas perguntas que são feitas aqui para nós nesse parágrafo. Jeová não é preconceituoso, qualquer pessoa pode adorar a ele. Ora, isso é o que nós acabamos de ver aqui no texto sagrado. Como isso deve influenciar seu modo ou seu ponto de vista sobre aqueles que são diferentes de você? Então, essa é uma resposta que você deve fazer a si mesmo. O que envolve ser diferente aqui? Ora, as pessoas elas podem vir de culturas diferentes de você, pode ter pontos de vista diferentes. Eles podem dar valor a certos aspectos diferentes da realidade que você... E tudo isso
Desde que, obviamente, não se choque com as escrituras, com os mandamentos e os princípios bíblicos, você deve abandonar esse tipo de preconceito. Ou seja, você não deve fazer com que essas características peculiares dessas pessoas faça com que você se afaste delas. Não, você deve procurar essas pessoas. Você deve tentar entender o ponto de vista delas. Você deve tentar entender por que elas agem, pensam dessa maneira. Quando essas coisas, que são diferentes da forma como você, em sua cultura, entende como certo ou como bom, enfim, como essas pessoas, elas devem ser vistas por você. Então, esse preconceito, ele deve ser abandonado. Existem muitos aspectos que podem ser mencionados. Por exemplo, vamos citar aqui apenas um caso. Se você encontrar algum irmão, por exemplo, que use barba, eu vou citar aqui isso porque é um aspecto bastante interessante, talvez você possa ser movido, né, pelo seu preconceito a olhar com uns olhos negativos, né? Por quê? Porque geralmente dentro da congregação das Testemunhas de Jeová, os irmãos não usam barba, não é? Você geralmente não vê. Mas é algo antibíblico? Não é. Não é algo antibíblico, não é algo errado. Esse irmão, se souber fazer uso asseado da barba, se cuidar da sua aparência, você não deve agir com preconceito, rejeitando ele ou não tornando possível, acessível a ele, a participação em uma atividade, ou até mesmo, por exemplo, num comentário nas reuniões, ou até mesmo ser convidado para uma recreação com outros irmãos. Veja, isso é só um aspecto. Eu citei aqui a questão da barba. Tá, mas isso pode ter outras questões culturais ou de ponto de vista do que diz respeito a gostos pessoais e que você deve avaliar. Se tais coisas não se chocam com os princípios bíblicos e se tais coisas não infringem mandamentos, então você não deve agir como um preconceituoso. Por quê? Porque Jeová não é preconceituoso. Qualquer pessoa pode adorar ele, desde que, como diz ali, desde que essa pessoa o tema e faz o que é direito. Então, é só você parar para pensar. Essa coisa com a qual eu, olhando para esse irmão, essa irmã, e até mesmo que não seja um irmão ou uma irmã, um estudante ou alguém, né, da sociedade, isso é algo que é contrário à lei de Jeová? Isso que essa pessoa faz? Infringe princípios e mandamentos da Bíblia? Veja, não estou falando do seu gosto pessoal. Eu estou falando infringe mandamentos e princípios da Bíblia. Aí, se você chegar à conclusão que não, pronto, não seja preconceituoso. Assim como Jeová o aceita, aceite-o também. E como nós vimos lá acima nos outros parágrafos, vá atrás de cultivar a amizade com esse irmão. Não fique na sua bolha, não fique no seu grupinho, com pessoas que só gostam das coisas que você gosta, ou que têm os pontos de vista parecidos apenas com os seus. Porque aí você não vai estar fazendo tudo aquilo que esse parágrafo e essa leitura está incentivando a fazer. A sua parte para manter a união e expandir também as suas amizades dentro da congregação. Que tipos de preconceitos são comuns na região onde você mora? E por que você quer evitá-lo? Então, veja, aqui onde você mora é uma pergunta muito peculiar. Então, eu não posso falar aqui por todos, mas você deve pensar na sua região qual é algum tipo de preconceito que pode haver. Talvez o tipo de preconceito que possa haver é pela forma como alguém fala, a região de onde essa pessoa veio, a cor de pele dessa pessoa. Pode ser também até mesmo a situação financeira dessa pessoa, as roupas que essa pessoa usa. Porque muitas vezes nós nem percebemos, mas nós podemos agir com preconceito, preconceito racial, ou preconceito até mesmo no que diz respeito à atitude para com pessoas que são mais modestas ou pobres, né? Que têm menos poder aquisitivo e que, portanto, muitas vezes elas não têm as mesmas condições para ter uma roupa mais bonita, né? Ou para se cuidar tão bem quanto talvez gostaria de se cuidar. Então, tudo isso, toda essa questão que tem a ver com a imagem, com a avaliação que eu, você, nós podemos fazer dos outros, elas devem ter como parâmetro não gostos pessoais, mas sim ser
aquilo que talvez nós, ao analisarmos superficialmente, causa em nós uma atitude preconceituosa, se aquilo se choca contra princípios bíblicos, contra mandamentos bíblicos. Então, avalie isso. Faça uma análise verdadeira de como você tem se comportado dentro da congregação. Ao chegar dentro da congregação, ao chegar diante dos seus irmãos ou diante das pessoas, pense: isso que eu acabei de pensar, a forma como eu acabei de agir, a forma como eu estou vendo as pessoas, é preconceituosa? Ou seja, ela realmente é real ou ela parte de uma visão subjetiva equivocada que eu estou tendo? Eu citei antes, por exemplo, a questão da barba, mas você pode ampliar isso para outras questões. Então veja, nós devemos, de uma vez por todas, agir sem esse preconceito. Ou mesmo que o preconceito seja irresistível na nossa mente, nós devemos cuidar para nas nossas ações ele não prevalecer, até que nós possamos educar a nossa vontade e a nossa visão sobre as coisas de acordo com o conceito de Jeová e não segundo a nossa visão interna, nossa visão interior. Leiam 2 Coríntios 6, 11 ao 13. Vamos ver. 2 Coríntios 11, 6, 11 ao 13. Nós abrimos a nossa boca para falar com vocês, coríntios, e abrimos amplamente o nosso coração. Não estamos limitando nossos sentimentos por vocês, mas vocês estão limitando seus ternos sentimentos por nós. Assim, como retribuição, falo como a meus filhos, abram também amplamente o seu coração. Veja o apóstolo Paulo aqui falando aos coríntios sobre essa questão. Paulo estava dizendo que ele não estava limitando aquilo que ele sentia, né, com relação aos coríntios. Perceba, Paulo, ele era um judeu. Paulo antes vivia o que nós podemos dizer numa bolha hermeticamente fechada. Por quê? Porque os judeus não tinham tratos com os gentios. A lei impedia que isso acontecesse por motivos que agora fogem, né, ao escopo dessa explicação. Mas você pode analisar isso mais tarde, mas a lei exigia que os cristãos, aliás, os judeus, eles não tivessem tratos com os gentios, ou seja, com os que não fossem israelitas. Então, eles estavam como que numa bolha realmente hermeticamente fechada com relação à interação. Mas, aos cristãos, depois que, como nós lemos antes lá em Atos 10, 34, 35, Pedro, diante do Cornélio, né, que foi o primeiro gentil incircunciso a se tornar cristão, Jeová mostrou, então, que a partir daquele momento, todos poderiam, então, se tornar crentes em Jesus, em Jeová, e serem aceitos na congregação. Aí, essa bolha se estourou. E Jeová estava agora ensinando que todas as pessoas que fizessem o bem e que temessem a Deus poderiam ser aceitas. E Paulo aqui estava dando exemplo nesse sentido aos gentios, que então antes eram pagãos, mas que agora estavam sendo aceitos dentro da congregação. E eles, talvez, pelo seu preconceito com relação, né, aos judeus, estavam como que limitando-se nesses sentimentos. Por algum motivo. Paulo aqui estava escrevendo, obviamente, a congregação. Eram cristãos já, esses coríntios. Porém, de alguma forma, o preconceito ainda estava neles, porque eles estavam travados no que diz respeito à manifestação de seus sentimentos. Então, Paulo estava fomentando o quê? Que esses coríntios cristãos, eles expandissem o seu raio, então, de demonstração de sentimento do amor. A mesma coisa fica como incentivo para nós. Então, como você pode se achegar aos irmãos diferente de você? Dessa forma. Não se limite. Não fique criando empecilhos, não fique criando barreiras, não fique fugindo de seus irmãos nesse sentido. Né? É verdade que algumas pessoas, elas são um pouco mais introvertidas, elas gostam um pouco mais do isolamento, mas veja, é perigosíssimo se você fizer disso uma prática. Né? Porque a própria Bíblia diz que quem se isola estourará contra toda sabedoria prática, e isso acabará mal para ela. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. É claro que os cristãos eles são incentivados a ir em busca dos seus irmãos. Mas se você é uma pessoa que constantemente, através de suas ações, demonstra que parece não querer fazer parte da comunidade, a tendência é que as pessoas, respeitando aquele desejo que você parece demonstrar ter,
acabem então deixando de te procurar. E isso vai fazer com que você se torne uma pessoa sozinha, isolada. Isso é ruim. Isso vai mostrar que isso vai acabar sendo algo prejudicial para você. Porque todos nós devemos agir como membros de um corpo. Ora, um membro de um corpo que não está no corpo, ele morre, né? Ele apodrece. Ele é uma parte morta do corpo. Nós não devemos agir dessa maneira. 5. Perdoe de coração e faça as pazes. Nós nunca vamos ter que perdoar Jeová por alguma coisa. Mesmo assim, ele nos perdoa. Leiam Salmo 86:5. Diz o seguinte: porque tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Então, com base no que nós lemos, até que ponto vai o perdão de Jeová? Veja o texto. Ó Jeová, és bom, estás sempre pronto a perdoar. Ora, se Jeová está sempre pronto a perdoar, logicamente que isso significa que quando uma pessoa demonstra arrependimento, Jeová não cria empecilhos para fornecer o perdão. Jeová não fica como que apontando os defeitos ou tentando mostrar que a pessoa está errada e ele tem razão. Até porque Jeová sempre tem razão. Como nós vimos aqui, Jeová, nós nunca vamos ter que pedir perdão. Ou melhor, Jeová nunca vai ter que pedir perdão para nós por ter feito alguma coisa errada. Mas nós, quando tivermos então motivos para pedir perdão para Jeová, e nós vamos sempre ter enquanto formos imperfeitos por nossos erros, Jeová diz aqui que está sempre pronto para nos perdoar. E por que você é grato pelo perdão de Jeová? Responda aí você, pense sobre isso. Por que você é grato pelo perdão de Jeová? Ora, imagine se Jeová não nos perdoasse, irmãos. Imagine você por os erros que você comete, erros que são evidentes, erros que nem são evidentes, por fraquezas e fragilidades de sua personalidade que só Jeová e você sabe. E que você muitas vezes se sente amargurado com o peso da sua culpa, dos seus erros. Imagine se Jeová não estivesse disposto a lhe perdoar. Ou se cada vez que você pecasse, como que viesse um chicote nas suas costas. Como é que você estaria? Então, é importante, quando nós analisamos essas questões, de perdoar de coração e fazer as pazes. Porque imediatamente ao pedir perdão a Jeová pelos pecados, você acredita, né? Você acredita que Jeová lhe perdoou. Se é que você realmente está arrependido e está fazendo de tudo para mudar o seu comportamento. E não fique em dúvida se Jeová lhe perdoou. A sua amizade com Jeová é restabelecida. Agora imagine se você, ao perdoar alguém, ficar frisando os problemas vez após vez. Começar, a cada nova discussão, por exemplo, citar os erros anteriores da pessoa que você já perdoou. Então lembre-se, quando você perdoar, perdoe de coração. Esse é o perdão de coração. Então nós queremos nos dar bem com todos, não é com alguns, né? Não é com a nossa bolha, com o nosso grupinho, com aqueles irmãos, aqueles irmãos são legais, eu gosto, eu curto aqueles irmãos porque eles pensam parecido comigo, a gente tem afinidade. Não, irmãos, é com todos. Agora, que situações poderiam atrapalhar isso? Você deve analisar. Como podemos imitar a Jeová e continuar unidos com os nossos irmãos e irmãs? Leiam Provérbios 19:11. Diz o seguinte: a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. E é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Então, aqui é um aspecto interessante. Né? Aqui diz que a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. Nós já mencionamos isso anteriormente, né? Às vezes tem motivos, você pode ter razão em certos aspectos. Mas se você souber se controlar, desenvolver o autodomínio, que é um dos frutos do espírito, talvez isso poupe você de uma série de problemas, de uma série de dificuldades, até mesmo de problemas de saúde. Porque uma pessoa calma, ela tende a ter uma saúde melhor, uma paz mental, que acaba se refletindo nos aspectos físicos de seu corpo. Então, diz aqui que é bonito de sua parte deixar passar a ofensa. Ou seja, você vai ser reconhecido como alguém que controla o seu espírito, que tem autodomínio, uma pessoa equilibrada,
uma pessoa que não vira uma bolinha de ping-pong nas mãos dos outros e conseguiriam, através de qualquer palavra, fazer você mudar sua personalidade, agir como doido, sob pressão. Então, pense nisso. Esse é um exercício importante para você cultivar. Talvez um alvo a ser conquistado. Difícil? Sim, mas não impossível, porque senão não havia na Bíblia instruções e sugestões de exercitar essa característica do autodomínio. Então, quando alguém irrita, né, ou ofende você, o que você pode fazer para melhorar a situação? Pense nisso. Quais são algumas dessas coisas? Talvez sair do ambiente, continuar não conversando, virar as costas e abandonar a situação, pedir licença e dizer que numa outra ocasião você pode continuar com aquele assunto, tá? Talvez frisar para essa pessoa que aquilo que ela está fazendo é algo que pode estragar a amizade delas, de você com ela e dela com Jeová, e que, portanto, essa pessoa deve parar para pensar antes de continuar falando as coisas que tem falado. Então, tudo isso no espírito de brandura, né? Evite erguer a voz. Entende? Isso é muito importante. Erguer a voz num diálogo pode fazer com que se torne um simples diálogo numa discussão acirrada, que pode também acabar numa briga, até mesmo com um embate físico. Evite levantar a mão, colocar o dedo em riste ou na frente do rosto da pessoa, ou chegar muito próximo dela, como algumas pessoas que, quando se sentem ameaçadas, chegam muito próximas, como se quisessem empurrar a pessoa. Cuide desses detalhes, entendeu? Lembre-se, essa frase de que eu não levo desaforo para casa, ela é uma frase que, para quem quer ser um cristão, ela não pode ser defendida. Ela não pode ser defendida, porque muitas vezes você tem que ceder para que lá na frente a pessoa possa ver que ela estava errada, mas não pela pressão ou pela sua imposição ou por uma ameaça sua, mas por ela ter refletido sobre aquela questão. Então é importante pensar nisso. Você quer a união dentro da congregação e é importante que você então pense dessa forma. Então, faça de tudo para não fazer de um diálogo onde talvez inicie-se por uma divergência de opinião, ou algo que deu errado, ou um problema que você viu, ou uma ação que a pessoa fez que você não gostou, isso acabe numa discussão acirrada, que pode acabar em briga, que pode acabar muitas vezes até mesmo em morte, e que pode fazer outras pessoas tropeçar por conta disso. Então, é exatamente isso que nós temos de pensar. Como diz aqui, é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Provérbios 19:11. Então, quem é que disse isso que é bonito de sua parte fazer, deixar passar a ofensa? Ora, foi um escritor bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Então, isso mostra que isso agradará a Jeová. Novamente friso, isso não significa que você vai ser um joguete nas mãos dos outros. Não. Mas para tudo há um tempo certo. E muitas vezes há momentos onde não se deve discutir. Deve deixar o ambiente para uma outra ocasião, quando os seus ânimos estiverem mais acalmados, você estiver mais tranquilo, você estiver, como por assim dizer, mais dono de suas emoções, mais dono de si. E então poderá, depois de ter refletido sobre os caminhos a seguir ali, né, sobre como agir, e dialogar com aquela pessoa. E se essa pessoa ainda assim não quiser conversar com você, deixe, não insista. Tudo a seu tempo. Às vezes nós ofendemos outros. Quando isso acontece, o que devemos fazer? Assista ao vídeo, depois converse sobre o ponto a seguir. Então, eu vou assistir o vídeo aqui, você vai assistir o vídeo aí, eu não vou reproduzi-lo, tá? Por uma questão de direitos autorais, mas depois você pode responder para si mesmo. Tem coisas que podem tirar a nossa paz. Tem coisas que podem tirar a nossa paz.
Eu digo isso por experiência própria. Nós duas falamos coisas que não queríamos ter falado. Mas eu achei que ela estava sendo melindrosa demais. Nem consegui prestar atenção na reunião. Fiquei pensando, que exagero, não precisa tudo isso. Eu fiquei com vontade de contar para alguém. Talvez desabafar ali com as minhas amigas. Pensei em ligar para alguém da minha família. Pensei até em ir direto e falar com os anciãos. Nem consegui dormir direito. Fiquei revivendo aquilo na minha mente o tempo todo. No dia seguinte, fiquei de ajudar na construção de um salão do reino. Mas de manhã, eu tinha lido Mateus 5, 23 e 24, que diz: então se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá, faça primeiro as pazes com seu irmão. Então volte e ofereça a sua dádiva. Como eu posso fazer uma oferta a Jeová, sabendo que eu não estou em paz com a minha irmã? Eu tinha que deixar a minha dádiva e fazer primeiro as pazes. Na nossa conversa, nós abrimos o coração. Eu não queria perder a minha irmã. E ela também não queria me perder. É incrível como a gente se sente mais leve quando faz as pazes. E sabe, eu tô muito feliz. Eu ganhei a minha irmã de volta. E agora, a nossa amizade é ainda mais forte e sincera. Também me sinto mais unida com a congregação. E sinto que eu estou em paz com Jeová. Então, como nós acabamos de ver o vídeo, né? É bem interessante porque coisas como essas acontecem. E nós vimos no vídeo como a irmã ela estava realmente sem paz mental, né? Quando se lembrou então que ao se colocar à disposição para fazer algo para Jeová através da congregação, na construção, ela lembrou do texto. Nós acabamos de ler antes, o de Mateus, né? E veja, é muito triste quando essas coisas acontecem, porque nós temos de entender que nós estamos treinando a nossa vida para o novo mundo, para um lugar onde não poderá haver esse tipo de divergência, onde não poderá haver nenhum tipo de comportamento que, como uma raiz que passa a crescer, pode ganhar uma proporção tal como que acabará atrapalhando o convívio das pessoas, né? É agora que nós estamos treinando para isso. Então, as pessoas, elas precisam pensar sempre, quando discutem com alguém, né, ou quando há a possibilidade de discutir com alguém, a que ponto aquela discussão pode levar, né? E tentar cortar essa raiz do início, né? O mal pela raiz. Então,
Aqui pergunta como a irmã fez as pazes. Bom, a irmã foi em busca, né? Ela não esperou que a outra pessoa sentisse que devesse fazer isso, né? Como diz, ela que errou, ela que venha procurar a mim para conversar. Não, ela tomou iniciativa. Ela fez a sua parte. Assim, todos nós devemos, caso nesse momento você lembre que tem algo que o seu irmão tem contra você, ou algum problema, vá atrás dele. Faça a sua parte. Como nós vimos antes, lá no texto que nós lemos antes, falava que mesmo que você tenha razão, mesmo que haja uma razão, perdoe. Procure essa pessoa para que você possa ter paz mental. E ela também. E assim vocês vão recuperar aquela alegria dentro da congregação. Porque você pode acabar contaminando até mesmo outras pessoas com essa atitude. E lembre-se, se você tiver alguém com quem você tem uma rixa, ou um problema, uma discórdia, talvez você, em um momento ou outro, vai deixar transparecer isso para outros irmãos. E esses irmãos, por gostar de você, podem, a partir do seu comportamento, ou até mesmo talvez de uma palavra sua, ou de um comentário seu acerca dos motivos que te levou a discutir ou brigar com aquele irmão, a ter um preconceito contra aquele outro irmão. E passar a não gostar também dele. Ou passar também a falar mal ou negativamente dele. Então, tome cuidado, porque você pode fazer a diferença, simplesmente por restabelecer a sua relação com esse irmão. Parte 6. Concentre-se nas qualidades dos irmãos. Quanto mais próximos ficamos dos irmãos, mais conhecemos suas qualidades e as suas fraquezas. Como podemos nos concentrar nas qualidades dos irmãos? Assistam ao vídeo. Então, novamente, eu vou assistir aqui, vocês assistam e depois podemos comentar. Eu sou a Nick. Faz um ano que me mudei pra cá. Achei todo mundo tão legal e simpático. Pelo menos, eu achava isso no começo. Eu não sou sua babá. Você não viu que a gente tava conversando? Fala sério, aqui não é um parquinho. E os anciãos estão sempre ocupados. Parece que eles nem ligam pra mim. A Suzy, uma pioneira do meu antigo salão, veio me visitar. Ela perguntou como estavam as coisas. Contei como eu me sentia na congregação. Daí ela me disse que já tinha passado por isso e me mostrou um artigo da Sentinela que ela gostou muito. Resolvi considerar esse artigo no meu estudo pessoal. Como você vê os irmãos? Você tem a tendência de ver tudo que dizem e fazem em preto e branco, como se não existissem outras cores ou tonalidades? Ter esse ponto de vista seria como um fotógrafo que desconsidera a grande variedade de cores e tonalidades numa paisagem, como se existissem apenas imagens em preto e branco. Será que eu tô vendo a minha congregação em preto e branco? O artigo falou também do exemplo de Jesus. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Como Jesus conseguiu falar assim, desse jeito tão bondoso com seus discípulos? Jesus se colocava no lugar dos outros. E ele entendia os sentimentos dos seus discípulos. Então tá, eu preciso fazer o mesmo. Ela já cuida das crianças em casa. Ela também precisa aproveitar a companhia dos irmãos na congregação. Acho que ela não queria ser mal educada. A conversa estava animada e ela só queria participar. Os anciãos estão tão ocupados cuidando da congregação. Sei que eles estão fazendo o melhor que podem. Quero fazer tudo o que eu posso para facilitar o trabalho deles. Nick, querida, você é uma irmã muito exemplar. É muito bom ter você na nossa congregação. A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente.
E é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Bom, então, conforme nós vimos, né, a irmã, ela, chegando na congregação, né, ela exibiu várias características que mostravam que ela estava se concentrando nos problemas, nos defeitos, né? Então é claro que aquelas coisas que nós vimos ali na reunião, que aconteceram na reunião, é óbvio que nós não vamos gostar. Nós vamos ter a tendência de criticar essas coisas, né? Porque os aspectos que foram ressaltados no vídeo e que foram alvos das críticas da irmã são pontos negativos, sim, né? Nós não estamos dizendo que não são aspectos negativos. Mas lembre-se do que nós lemos, né? Lembre do que nós comentamos lá em cima. Nós somos imperfeitos, vamos errar. Então não se concentre nos problemas, não se concentre nos defeitos dos seus irmãos, nos erros. Existe até um ditado que fala que algumas pessoas olham para um copo com a água pela metade e então alguns veem o copo meio vazio, mas outros conseguem ver o copo meio cheio, ou seja, a atitude, a forma como se enxerga é que faz a diferença. Ou seja, uns analisam como uma visão derrotista, outros já veem uma mesma situação como uma possibilidade de vitória. Então, depende de como você vai encarar a situação. Então, claro, como a irmã mostrou, ela começou a lutar, então, para poder se concentrar nas coisas boas. E dessa forma, quando coisas ruins aconteciam, ela olhava o copo meio cheio, por assim dizer, e conseguia ter uma reação positiva. Isso é algo extremamente importante. Por quê? Porque se nós somos imperfeitos e erramos, imagine se cada erro que cometêssemos contra Jeová ou contra nossos irmãos, eles nos olhassem com olhares condenatórios, olhares críticos. Mas não é verdade que é muito bom quando os irmãos eles entendem e vêm com uma palavra carinhosa e deixam passar por alto aquela ofensa, aquele erro, e nos demonstram o seu amor e o seu perdão assim mesmo? Todos nós gostamos desse afago. Como eu já disse antes, eu torno a frisar, não significa ser complacente com o erro ou achar que as pessoas devem ser tratadas como super protegidas. Não, não é isso. Mas é tentar, no que for possível, no que depender de nós, agirmos dessa forma. Nos concentrarmos nas qualidades. Como a figura mostra aqui, um diamante bonito tem falhas. Mesmo assim, ele é valioso. Da mesma forma, todos nós, irmãos, todos nossos irmãos são imperfeitos, mas eles são preciosos para Jeová. Ou seja, todos nós reconhecemos em nós mesmos erros, falhas de personalidade. Muitas delas, talvez, nós nem gostamos de mencionar ou nem mencionamos para os outros. Mas não é verdade que Jeová conhece o nosso coração e que nós ficamos felizes de Jeová nos ver como preciosos por realmente conhecer o nosso coração, a nossa intenção, o nosso espírito realmente? Então, da mesma forma, devemos nos concentrar naquilo que os nossos irmãos têm de melhor. Não tolerando pecados, erros, mas sim agirmos de uma forma a nos concentrar no bom. E qualquer coisa que nós tenhamos para falar para nosso irmão, falarmos num espírito brando, de amor, visando a edificação e não a destruição. Então, como diz aqui, Jeová se concentra nas nossas qualidades. Crônicas 16:9, parte A diz: pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra, para mostrar a sua força a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Então veja, para mostrar favor em relação àqueles, né, para mostrar sua força a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Então Jeová está procurando, como diz aqui, né? Essa expressão mostra que Jeová tem interesse realmente em pessoas que desejam fazer sua vontade. Agora, será que essas pessoas que Jeová procura, elas são perfeitas? Não, não são, vão errar. Eu, você, todos nós vamos errar, vamos pecar, vamos praticar muitos erros ainda que vão ser coisas contrárias à vontade de Jeová. Mas o que ele está procurando? Aqueles que têm o coração pleno para com ele, ou seja, pessoas que querem fazer o certo, mesmo que reconheçam suas limitações. E Jeová
à medida que nós formos andando e tropeçando, andando, caindo e levantando, Jeová se concentrará nas qualidades que você tem e que eu tenho. Como é que você se sente em relação a Jeová por saber disso? Com certeza feliz. Portanto, irmãos, pense dessa mesma forma com relação aos seus irmãos na congregação. Quer seja um ancião, quer seja um pioneiro, quer seja um dos seus irmãos com quem você congrega, quer sejam os irmãos do corpo governante. Não importa quem seja, são seus irmãos, fazem parte dessa comunidade religiosa, fazem parte da nossa união. E nós devemos fomentar a união, não a fragmentação e a fragilização da nossa fraternidade mundial. Então pense dessa forma. Você tem que ter consciência que não importa onde esses irmãos estejam, em que função estão, em que cargo eles estão. Note que você mesmo, se estivesse em qualquer uma dessas funções, ou exercendo algum cargo de liderança, seja como ancião, enfim, ou até a mais alta instância dentro da congregação, você também não teria, provavelmente, unanimidade ou 100% de aceitação em todas as suas decisões, nos seus comportamentos, por parte de toda a fraternidade. Talvez haveria alguém que discordaria de você, da sua opinião, da sua interpretação, da forma como você decidiu algo. Enfim, por isso que é importante entender que somente depois que iniciarmos debaixo do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele, através de seus ungidos, estiver governando a terra, é que nós certamente teremos a administração perfeita de Jeová, né? E mesmo assim, pode ser o caso de que nós também tenhamos algumas divergências que Jeová nos tolerará, Jesus nos tolerará, nos dará tempo para nos adequarmos à sua visão. Sempre foi assim e será assim. É importante que nós, assim como Jeová tem misericórdia conosco, nós tenhamos misericórdia com os nossos irmãos e façamos de tudo para perseverar em união, aumentando essa união, cultivando a unidade. Algumas pessoas dizem: eu posso até perdoar a pessoa, mas ela tem que pedir desculpas primeiro. Por que não devemos pensar assim? Então, essa é uma resposta que você deve dar, né? É muito importante pensar nela com base em tudo que nós lemos. Texto de Mateus 5, os vídeos que nós assistimos. Então, preste atenção. Tem muitos motivos para que nós não pensamos dessa forma. Até porque, irmãos, nós não sabemos, né? Nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Aliás, nem o que vai acontecer daqui a 1 hora. Então, se você tem algo contra um irmão, contra uma irmã, vá imediatamente, ligue para essa pessoa, faça contato com ela e fale do seu desejo de consertar a situação, daquilo que está te angustiando. Mesmo que você não possa ir imediatamente até a pessoa presencialmente, mande uma mensagem, mande um texto, fale isso. Porque de um dia para o outro pode mudar muita coisa em nossa vida. E talvez nós não tenhamos oportunidade de fazer coisas. Porque o tempo imprevisto, lembre-se, sobrevém a todos. Então, resumo. Você pode ajudar a manter a união na congregação sendo perdoador e mostrando amor por todos os irmãos. Revisão. Como você pode vencer o preconceito? Bom, você pode responder aí nos comentários, deixe seu comentário sobre isso, né? O que você vai fazer se tiver um desentendimento? O que você vai fazer se tiver um desentendimento com o irmão? Ora, nós já sabemos que nós somos orientados a fazer, né? A orientação é dada. Agora, o que você vai fazer? E se você tem um desentendimento com o irmão? Se você, não é o caso se tiver, mas se já tem, o que você vai fazer? Por que você quer imitar o exemplo de Jeová em perdoar outros? Será que imitar Jeová é bom? E Jeová, ele convida, né? Nós temos alguns textos que mostram que Jeová nos convida para que consertemos a situação, para que ajeitemos a situação com ele, né? Até mesmo ele diz em certas passagens bíblicas que mesmo que nossos pecados sejam como o escarlate, como o sangue, a cor viva do sangue, se tornarão brancos como a neve se nós formos ajustar a nossa relação com Jeová. Nós desejarmos realmente fazer o restabelecimento de nossa situação com Deus. Assim é com os nossos irmãos. Então, aqui como sugestão, tente o seguinte: se estiverem tendo dificuldades para se dar bem com o irmão, tente conhecê-lo melhor e ver as qualidades dele.
Então, outra ideia. Aqui você coloque a ideia. O que você tem em mente? Estabeleça um alvo para você mesmo, em família, na congregação, enfim, para que você possa conseguir atingi-lo, né? Principalmente se você sentir que há algum aspecto da sua adoração, da sua atitude, da sua forma de pensar, que você vê aquilo como algo que pode ser melhorado. Coloque aqui e tente isso. Muito bem? Então, esse foi o estudo, né? Da nossa estudo de livro na congregação. Lição 56, faça a sua parte para manter a união. Então, é isso aí. Comente aí, participe. Até a próxima leitura do livro Seja Feliz para Sempre.